Pulso Empreendedor no ar, com oferecimento de BeMind, Sicredi, AT Plus, Nipur Finance, Senac Lages. Bom dia, Malek Doubles e Vinícius Chaves. Bom dia, Luan, tudo bem, cara? Tudo certo com vocês? Tudo beleza. Vamos voltar aqui pro lado certo do programa agora. Na semana passada eu tava sendo entrevistado, né? Ah, é verdade. Agora a pressão diminuiu aqui. Teve um programa especial aqui pra quem tá nos ouvindo aqui, né? Teve um programa especial aí, o Pulso por Vinícius Chaves, né? Até pra que as pessoas conheçam também, não só pra homenagear o nosso aniversariante ali da semana, 26 de julho aí. Vinícius fez aniversário aí, completou 42 aninhos aí. Ah, não, era 20. Foi 29, mas 29. A carinha é de 50, né? Mas foi um programa muito legal mesmo, conta um pouco, né, da história do Vinícius, da trajetória e aí também da própria história do Pulso também. Semana que vem tem especial Pulso pro Malek Doubles, né? É isso aí, tem aniversário também. Podem mandar os presentes aqui pra RCC. 58. Ah, tá. 37 anos, bem faceiro aí de poder completar mais um ano, mas vamos ao que interessa, né? Fala, galera, começa agora sua dose semanal de empreendedorismo, o programa que te traz novidades, dicas, insights e muito conteúdo para você se conectar com pessoas, projetos, ideias e negócios. Esse é o Pulso Empreendedor, ao vivo aqui na RC7, a sua rádio com conteúdo. Eu sou o Malek Doubles. Eu sou o Vinícius Chaves. E o Pulso está diretamente aqui na RC7 todas as segundas-feiras das 8 às 9 da manhã. Mas você também pode nos acompanhar aí pelas plataformas digitais. Se você gosta do Pulso Empreendedor, clica, segue a gente no @Pulso Empreendedor, curte, manda seus comentários, sugestões e interage com a gente. O que a gente vê no Pulso de hoje, Vini? Nós temos um destaque aí na startup de planos de saúde Pipo, capta 100 milhões aí de reais em investimento. A gente trouxe só um destaque porque hoje o programa está bem recheado aí com, né, 2 entrevistados aí, participantes, a gente reduziu para poder conversar mais também. Legal. Temos dicas de capacitação, gestão, tecnologia, investimento e finanças. E aí a nossa entrevista com os nossos participantes, Mário, que apresenta a galera pra gente. A gente está sempre refletindo aí sobre os temas, né, e o que é relevante trazer para você ouvinte, para você que acompanha o Pulso. A gente sabe que os últimos meses foram de mudanças aceleradas e significativas no nosso mundo. E os empreendedores, intraempreendedores, os colaboradores das empresas, enfim, todos nós fomos afetados, né, e convidados também a rever a nossa visão de mundo, de trabalho, de família, enfim, de negócios. Nesse contexto, algumas pessoas se perguntaram: será que eu quero continuar fazendo o que eu estou fazendo, né? Qual a hora de mudar de negócio? Para falar sobre o tema, temos 2 jovens empreendedores aí, o Eduardo Broering, Thiago Mazui Andrade, pra gente ter um debate aí, iniciando o nosso mês sempre com o programa Debate, né? Pra gente ter um bate-papo bem leve, bem bacana sobre o assunto. Sejam bem-vindos, bom dia. Bom dia, gente, muito obrigado. Bom dia, pessoal, muito obrigado aí, vamos nessa. Então vamos lá, tem palhinha já, Vini? Tem, Dudu e Tite aí, né, pra gente começar e aquecer aqui a garganta, né, qual que é a formação de vocês, como que tá a carreira de vocês hoje, ou quais projetos vocês estão envolvidos, enfim, se puderem só contextualizar um pouquinho sobre o dia a dia de vocês hoje, só pra galera já ir se conectando também. Beleza, Vinícius. Então eu sou o Dudu, né? Mas já que o Vinícius já puxou o apelido ali, né? Eu não tenho tu falou em formação, inclusive, né? Eu sou um cara, eu fiz uma faculdade e meia e não concluí nenhuma. Mas eu sempre me identifiquei com o empreendedorismo, sempre foi a veia, né? Sempre teve muito latente, muito forte, e acho que uma das grandes capacitações que eu tive na minha vida, né, profissional mesmo, foi através do associativismo, onde aprendi, inclusive com vocês, muitas das coisas que hoje eu aplico nos negócios, né, que eu estou envolvido. Permaneço ativo no associativismo, né, tanto pelo Núcleo de Tecnologia e Inovação da CIL aqui de Lages, também pelo CENI, que é o Conselho Estadual de Núcleos de Inovação, né, nosso aqui de Santa Catarina, e também estou iniciando um novo negócio, né, no início do ano ali, eu fiz um exit, né, saí da Platon, que foi a empresa que eu fundei lá no passado, e agora estou iniciando um novo negócio junto com o Tite aí, vendo outras possibilidades de outros negócios aí também. Bacana, Dudu. Tite, se apresenta pra galera, pra quem tem poucas pessoas te conhecem também, né? Opa, tu falou Thiago Mazui Andrade, certo, o pessoal ficou pensando, né, novidade. Quem que é? Demais, né? Daí quando veio tem o Tite aqui por trás do microfone. É isso aí, né, gente? Boa, Tite. Cara,
formação, sistemas de informação, né, na área de tecnologia. Trabalhei 17 anos nessa área de tecnologia aí, ajudando algumas empresas, e agora também tentando me reinventar, que é o bate-papo de hoje. Inclusive na semana passada, quando eu ouvi o Vinícius, fiquei pensando, né, poxa vida, né, essa trajetória do Vinícius saiu da tecnologia, parece que eu conheço alguém que também tá fazendo isso, né, me identifiquei na hora ali. Mas é isso, carinha saído da área de tecnologia, né, estava empreendendo, sou sócio ainda, estou sócio de uma empresa de tecnologia e agora inventando aí novos negócios e novos rumos. Inclusive Perfeito. tem uma startup funcionando também já, né? Você é sócio de uma startup que já está operando, né? Justamente, junto com o Dudu falou aí do associativismo, né? Me encontrei com uma outra galerinha aí também, com mais 3 pessoas que querem se reinventar assim como eu, e a gente, além dessa negócio com o Dudu, já tem um outro negócio em andamento aí. Aí, legal, bacana. Os caras cheios das novidades, né? Aí a gente já vai falar mais sobre isso, mas a gente tem o destaque do pulso aí antes. Bora lá então, né? A Pipo, é Pipo, né? Que se fala mesmo, não sei se é Pipo, daqui a pouco eu tô falando errado, porque esses dias a gente deu um bola fora aí, né? A gente fala tudo errado, as Aqui, palavras como é que estrangeiras. escreve? PIPO. Vou Só que é uma startup brasileira, já te né? aviso. Obrigado. Brasileira? Então é Pipo, pô. Então tá, é Pipo, vai lá. Ela opera como corretora de seguros de saúde e facilita a contratação do plano de saúde e seguros por empresas. Ela levantou 100 milhões em uma nova rodada de investimento, o maior série A do mercado brasileiro de health techs, né, que são startups na área de saúde. Com o valor, a startup planeja crescer ao menos 2 vezes seus números atuais ainda em 2021. Eles contam aí com 100 clientes empresariais e 15 mil vidas em seu portfólio. Fundada há 2 anos, a empresa presta serviços de corretora de seguros para empresas com 100 a 1.000 empregados e, por meio de ciência de dados, auxilia aí seus clientes a minimizarem as despesas com o plano de saúde. Eu trouxe esse destaque aqui justamente porque eu acho legal, né? Esse case, muitas vezes a gente quer, né? Eu acho que já dá pra gente começar o bate-papo nisso. A gente quer empreender, quer inovar, criando algo muito mirabolante, mas existem vários setores que já estão há bastante tempo no mercado, que estão enfrentando dificuldades, e vem uma startup de seguro de vida, enfim, plano de saúde também, e consegue aí, talvez com algumas inovações incrementais, ter um aporte e consegue ser competitivo no mercado, né? Queria ouvir a opinião de vocês sobre esses modelos de negócio que vêm em setores que talvez já são tradicionais e acabam inovando, né, e se destacando também. Até uma curiosidade, sexta-feira fui lá no Emosc lá fazer minha doação de sangue e comer um lanchinho depois. Ele foi só pela lanchinha. Fui comer um lanchinho, aproveitei e doei um sangue. E é legal que eu tava conversando lá com a enfermeira que faz a coleta e tudo mais, e ela tava dizendo, né, das oportunidades que a gente tem na área da saúde. Dela tinha me perguntado, né, de que área que eu tinha vindo e tudo mais. Eu tava falando da tecnologia, dela tava dizendo como era aquecida essa questão da saúde, da tecnologia e da educação, como ia aquecer cada vez mais, né, como tem oportunidade. E na verdade daí eu falei pra ela, e quem conseguir juntar saúde com tecnologia, perfeito, mais ainda, que é justamente o exemplo dessa startup aí, né? É uma tendência, e a gente usa a tecnologia na verdade como um meio, mas é que nem tu falou, Vinícius, tem várias áreas que são possíveis de se reinventar o atendimento e facilitar a vida das pessoas, e que acabam ganhando valor, acabam ganhando o dia a dia, o nosso dia a dia aí, né, e daí vão ganhando valor, até, né? Porque tem empresas, né, que são muito grandes, que já estão ali, e a gente sabe, né, empresas maiores têm dificuldade de inovar, não por maldade, não por nada, mas por realmente terem processos muito, talvez muito engessados, uma quantidade grande de clientes e de pessoas, e aí esses movimentos de pequenas empresas são mais fáceis de inovar, digamos assim, né? Eu até ia comentar que ainda tem muito processo manual para ser automatizado. Então, perfeito, às vezes a gente quer realmente montar um negócio e a gente fica pensando um negócio extremamente disruptivo, e às vezes é olhar para a empresa que a gente está, para o negócio que a gente está envolvido, e perceber qual que é o negócio que eu faço que me irrita. Legal. O que eu faço que me irrita? Como que eu posso melhorar isso? E normalmente daí que saem as melhores inovações. São incrementais, mas são espetaculares e normalmente tem mercado. Quando o Dudu fala dessa questão do manual, né, eu lembro, e já que vocês falaram de saúde também, né, eu lembro daquela questão, né, você chegar no consultório médico e daí assim, dinheiro ou cheque, né? E aí, tipo assim, hoje quem que anda com dinheiro e cheque, assim, né? Claro, muitas pessoas até acabam se preparando para isso, mas acaba sendo inconveniente muitas vezes, né? E aí, como vocês falaram, inovação às vezes é implantar algo simples, né? Por exemplo, um pagamento via WhatsApp, né? Que é uma coisa que pode ser simples para a área da saúde. Então, às vezes, inovação, mesmo num negócio, né? Claro, não no caso de criar uma grande startup, uma grande empresa, mas de incrementar a sua empresa. Por exemplo, né? Nos pagamentos de WhatsApp aí, se você tem o cartão do Sicredi e usa o WhatsApp, você pode enviar e receber pagamentos de amigos, familiares
na própria conversa, né? Tão simples quanto enviar uma foto, além de rápido, seguro e sem taxas. As vantagens, né? O WhatsApp e o Facebook Pay não cobram taxas pelo envio e recebimento de dinheiro entre famílias e amigos usando o cartão com a função débito. O processo é rápido, simples e você confirma pagamentos na própria conversa, com acesso a status de transação e histórico de transferências em um mesmo lugar. Se você tá com dúvida, tem dificuldade, né, em como utilizar isso aí, vai lá no Sicredi, abre a sua conta lá, conversa com o pessoal, esteja atualizado aí no mundo financeiro, ou entre em contato pelo telefone 4932899800, procura uma agência do Sicredi aí, se atualiza aí também, que às vezes a inovação tá batendo a sua porta ali. Claro, aqui no caso a gente falou família e amigos, não paga taxa. Obviamente para as operações comerciais você vai ter alguma taxa incidindo também, mas tem vários outros métodos de pagamento. O pessoal do Sicredi vai lá e te ajuda também a implantar essas tecnologias na tua empresa. Dica de gestão, Vini? Temos aí, né, um conceito muito difundido na área de marketing e vendas, é o conceito de funil de vendas. Todo mundo já ouviu falar, e se alguém não ouviu falar, é aquele processo onde você vai escoando as oportunidades e descartando aquelas que não fazem sentido até chegar no seu cliente. Mas você sabia que dá para implantar o mesmo conceito na contratação de pessoas? Então esse mesmo conceito, né, a BeMind apresenta pra gente aqui quais são as etapas dele. Primeiro é a descoberta. É importante você trabalhar bem a divulgação da sua empresa como um bom lugar para se trabalhar. Aí a gente tem aqueles selos, né, Great Place to Work, enfim, tem várias formas de você divulgar aí que a sua empresa é um bom lugar para adquirir pessoas. Tem daí depois a próxima etapa é o interesse, né, sabendo que a sua empresa é legal, as pessoas começam a buscar oportunidade em sua empresa, enviam currículo, enfim, tentam de alguma forma aí né, se cadastrar para fazerem parte do time. E aí depois disso você tem a etapa de triagem, onde a empresa faz análise dos perfis, identifica quem tem mais identidade da empresa. Aí então, depois disso, você vai para as entrevistas, né? Você vai se reunir com os candidatos em potencial, identificar aqueles que, né, têm mais aderência, que têm mais identidade da tua empresa, e aí passa para a proposta em si. Então, tem toda uma etapa, né? Um estudo que você faz para não chegar aí, talvez, queimando alguns processos e você prejudicando o teu processo de aquisição de pessoas, né? De contratação de pessoas. Então, né, se você precisa de ajuda para estruturar a sua área de recursos humanos, chama a BeMind aí lá no Instagram, @BeMindSoluções, ou também no site bemind.com.br. É isso aí. Então, indo pro nosso bate-papo, dá tempo da gente iniciar antes do break aqui, pelo menos a gente entrar no assunto aí, no tema com os nossos convidados aí, o Tite e o Dudu, o apelido dos dois, né? O Thiago e o Eduardo aí. Bom, nos Estados Unidos aconteceu um movimento chamado a Grande Renúncia, né? A gente até falou aqui no Pulso, mais de 4 milhões de americanos, norte-americanos, pediram demissão apenas no mês de abril de 2021. Aí, a gente fica se perguntando aqui, vocês acham que essas pessoas estão insatisfeitas com algo? O que está acontecendo, na opinião de vocês, com essas pessoas lá? Eu vejo assim, Malek, sempre quando a gente tem uma crise, né, a gente teve essa por causa da pandemia, mas mesmo quando não é a pandemia, né, quando é um outro tipo de crise econômica e tal, a gente leva uma chacoalhada e normalmente a gente, no pânico, a gente entra numa ociosidade, entra num processo de reflexão e a gente acaba fazendo coisas que a gente já estava querendo fazer. Então, coisas que a gente já pensava em fazer, mas ia deixando, não, isso daqui tá me dando dinheiro, preciso manter. E quando a gente tem essa chacoalhada, né, que a crise não é a única, mas é uma das formas de ter essa chacoalhada, a gente começa a mudar realmente, a colocar em prática a mudança que a gente já queria fazer. Então, eu, pelo menos, vejo que essa grande renúncia, né, que o pessoal tá trazendo ali, ela tá muito nesse sentido mesmo, de o pessoal levar a chacoalhada ali e começar a colocar em prática coisas que já tinha planejado. Uhum. Até a gente percebe assim, né, que o norte-americano ele é mais, pelo menos é a percepção que a gente tem, né, quando vai pra lá ou quando vê algo também sobre a cultura deles, mais engessadão, assim, a gente até comentava assim como é mais difícil realizar essas mudanças, né? Então acho que chamou a atenção muito do mundo essa questão, porque é um número muito expressivo de pessoas fazendo um mesmo movimento, né? E aí, tipo assim, bom, se é algo mais pontual, né, de repente, enfim, né, não chama tanta atenção, mas nesse caso acho que tem muito a ver com o que o Dudu falou. E aí no Brasil a gente vê alguma coisa parecida também, né? Eu não sei se vocês perceberam também um movimento das pessoas vendo as coisas de uma forma diferente ou fazendo as coisas diferentes. Não sei qual é a opinião de vocês sobre a nossa realidade aqui no Brasil também.
Vou na mesma linha. Eu acredito que a pandemia simplesmente colocou um pé no acelerador de tendências que já vinham acontecendo. Perfeito. Né? Quantos de nós, né, já vimos falar já há quanto tempo, né, que a tecnologia, como que a gente vai trabalhar, as novas formas, as novas relações de trabalho e tudo mais. A gente teve a reforma trabalhista que já tentou colocar um pouco mais sobre isso, questão de terceirização e tudo mais. A pandemia só veio e tacou o pé no acelerador e o pessoal teve que se adaptar, entendeu? Então eu acredito que tem muito a ver com isso. E essas crises também, né, como o Dudu falou, não necessariamente são crises de impacto massivo, como foi o caso da pandemia, que o mundo todo, né, passou por isso. Existem crises também pontuais das pessoas, né? Então, de repente, alguma questão de saúde, né? A gente fala isso às vezes, familiar, né? Familiar também. Então, acho que sempre, eu concordo com o que o Dudu falou, sempre que acontece alguma coisa, alguma crise, a gente acaba refletindo, a gente fica mais reflexivo, começa a avaliar algumas coisas e entender o que de fato, né, é importante pra gente, se conecta mais com os nossos valores. Então, acho que isso é um ponto aí pra gente debater no próximo bloco, né, Mari, que já acabou o primeiro tempo aqui do Pulso, mas é legal a gente entender, né, quais, tá atento a esses sinais, a esses sentimentos que a gente tem pra de fato tomar as decisões, e eu acho que o objetivo aqui é ser feliz, né, essa que é a grande ideia, né. Vamos para um rápido break então, já o Vini anunciou aqui, a gente já volta com o segundo bloco, que tem bem mais do nosso bate-papo aí com... Pulso Empreendedor de volta, bloco 2. É isso aí, Luan. A gente está de volta com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo. Hoje recebemos aqui os jovens empreendedores Eduardo Broering e Thiago Mazunha Andrade, o Tite, para falar um pouquinho sobre a hora de mudar de negócio, ou criar um negócio novo, ou enfim, quando a gente quer estruturar uma nova carreira, uma nova oportunidade, até porque os dois são exemplo, estão fazendo isso também. Para começar então o bloco, a gente volta ali no nosso bate-papo, né? A gente estava falando da grande renúncia, desse movimento de mudança das pessoas, né? A questão como a crise muitas vezes impulsiona isso, essa reflexão, e o Dudu até comentou aqui no intervalo sobre a questão de uma mudança quando são aqueles empreendedores de necessidade. Você estava falando alguma coisa nesse sentido, né, Dudu? Até eu estava pensando justamente nisso, né? Na hora que a gente estava conversando ali, né? Que existe eu não lembro agora as classificações que eles dizem dos empreendedores, mas eu sei que um deles é o empreendedor de necessidade, que é até uma coisa que colocam como é o pior caso de empreendedor, né? De você empreender por necessidade, porque normalmente você vai atropelar algumas coisas ali e tal. Só que falando sobre a grande renúncia, me veio um insight que talvez faça sentido, que é que esse empreendedor, ele já tem ali, já está enraizado o empreendedorismo nele, né? Ele já está pensando em empreender em algum momento, e quando dá aquela chacoalhada ali, né? Aí a gente enxerga ele como necessidade, mas às vezes não era tão necessário, às vezes ele poderia fazer o que na grande renúncia estão fazendo, que é a troca de emprego, não necessariamente é sair para empreender, entende? Verdade. Então o empreendedor, ele tá lá, ele é louco para empreender, e aí quando dá a chacoalhada ele vai. Existe uma coisa também, eu acredito que possa fazer parte dessa questão que vocês falaram, né, da crise ou da oportunidade, enfim, mexer um pouco com as pessoas, né, a questão do ócio que vocês falaram também, de ter algum tempo para refletir sobre as coisas, né, mas eu vejo que de uma forma bem geral o nosso mindset, ou pelo menos para mim, sempre foi assim, né, as pessoas estimulando o concurso público, estimulando segurança no Brasil, como se a gente devesse buscar acima de tudo algo que desse estabilidade, né, a visão sempre de estabilidade, né, e não uma visão de mundo tão empreendedora, né? Como que vocês veem a influência dessa cultura também no comportamento das pessoas, e será que a gente é mais empreendedor do que pensa e daqui a pouco tá um pouco bloqueado também por esse mindset, assim? É interessante entender que quando a gente fala de estabilidade, né? O mundo não é estável. Ele não é estável, simples assim. Da mesma forma que a gente está falando de algumas coisas que são novidades hoje, daqui uns 2 anos pode ser que já estejam mortas, por exemplo. Porque acontece muito de falar de tendências e tudo mais. Eu acredito que pro pessoal que quer empreender, ou para aquele empreendedor que está tentando buscar o seu espaço ali no seu trabalho ou no seu negócio, tem que ter essa questão do autoconhecimento. Eu acho que isso é algo fundamental, porque se a pessoa se conhecer, ela souber o que quer e principalmente o que não quer,
eu acho que facilita bastante, porque oportunidades a gente tem aos montes por aí. Tem muita gente, a gente estava falando aqui agora mesmo de como que a gente reinventa as coisas como oportunidade para que atenda melhor as pessoas, para que as pessoas vejam mais valor naquilo que a gente está fazendo. Então, eu acredito que se o pessoal conseguir olhar mais para dentro, ficar mais introspectivo nesse sentido de entender o que quer e o que não quer, vai facilitar muito o caminho para dizer assim, poxa, será que eu tô indo no caminho certo? Será que eu tô satisfeito com aquilo que eu tô fazendo? E é claro, tem vezes, né, a gente tava falando de empreendedorismo por necessidade, né? Às vezes as pessoas precisam de dinheiro para viver, que é o mínimo, né? Se a gente for falar lá da pirâmide de Maslow, lá, o pessoal precisa de um mínimo para viver e tudo mais, e às vezes é o que eles conseguem. Mas o problema é quando a gente entra naquela rodinha do hamster e fica lá girando naquilo e nunca tem tempo para pensar naquilo que a gente realmente quer fazer, naquilo que realmente satisfaz a gente e naquilo que gera valor para as pessoas, né? Perfeito. O Tite falou ali da estabilidade, né? E aí me veio um negócio na cabeça aqui que quando a gente fala em estabilidade, é claro que é isso que os nossos pais, minha mãe fazia muito isso, eu não tô nem criticando ela, meu Deus do céu, né? Ela tem todas as qualidades dela, mas ela tinha essa visão de estabilidade financeira, né? Você tem que ter estabilidade financeira, e na visão dela, a estabilidade financeira era tu fazer um concurso e tudo mais, né? Mas eu acho que essa questão da estabilidade que a gente tem que ter é muito mais emocional do que financeira. Perfeito. Porque se você tá se sentindo bem, se você tem coragem, né, por você acreditar no teu potencial, a estabilidade financeira tu vai conquistar dentro daquilo que o mercado permite, que nem o Tite falou, né? Mas você vai realmente, tu ganhou a conta, você resolveu, que nem foi o meu caso, né, sair de uma empresa, você sabe que tu vai ter condições de montar outra, né? Então, quanto tempo vai levar, isso é outra questão, mas você sabe que tu vai ter condições e vai conseguir montar um novo negócio de sucesso também. Eu estava refletindo aqui enquanto vocês falavam, né, a questão da estabilidade financeira, né, e como isso foi colocado para nós ou para mim também durante a infância, isso foi muito forte. Não, faça tal profissão lá, faça tal faculdade que você tá garantido, né? Que daí você vai ganhar dinheiro, você tá garantido, né? E na verdade eu percebi muitas pessoas concursadas, pessoas, vamos dizer assim, ricas de dinheiro, né, passando por uma situação de apuro muito grande agora pela questão de saúde, porque tinham dinheiro, mas não tinham saúde, tinham dinheiro, mas não tinham contato com a família, tinham dinheiro, mas não tinham várias outras coisas que hoje também são sinal de riqueza. Eu comecei a me perguntar aqui, será que algumas pessoas não viram isso, assim, tipo alguém que eles tinham como bem-sucedido vindo, né, numa tragédia agora com Covid, ou falecer de Covid, ou várias outras complicações? Será que isso também não fez algumas pessoas pensarem assim, tipo, a vida é tão curta, daqui a pouco vem alguma outra coisa, porque não é só sobre o dinheiro, talvez o mindset do mundo dos negócios e do trabalho também estava muito relacionado com ganhar dinheiro, né? Fazer dinheiro, né? E na verdade existe todo um outro contexto aí que talvez tenha chamado a atenção das pessoas. O que vocês acham disso? É importante falar que nem tudo é dinheiro, né? Mas a gente também precisa dele. Às vezes as pessoas olham, né? Por exemplo, que nem o Dudu e eu, a gente deu uma pivotada na carreira, né? A gente resolveu sair de empresas estáveis, né, entre aspas, ditas estáveis, onde a gente estava numa posição talvez até confortável, mas como a vida vem e traz esse incômodo pra gente, uma das coisas que eu aprendi na pandemia foi justamente isso. Tava lendo um livro, estudo muito essa questão de inovação e queria aplicar isso num novo negócio, e uma das coisas que eu aprendi é que a vida é muito curta para você fazer um produto que ninguém quer. E ali eu tô adaptando para tudo, na verdade, né? A vida é muito curta para fazer também alguma coisa que você não quer, né? Então a pandemia fez a gente pensar nisso, mas é como eu falei antes ali, eu acho que foi um pé no acelerador. Eu acho que tinha muita gente já pensando nisso, tinha muita gente já insatisfeita, seja através de outras pessoas, porque a gente sabe que tem dados aí que a gente abandona pessoas, a gente abandona líderes, a gente abandona ambientes que não estão satisfazendo a gente. Então eu acredito que tem muito a ver com isso, assim, do pessoal entender que dá para se reinventar, né? Não é porque eu fiz aquela faculdade, né, que eu vou precisar morrer com aquela faculdade, né, morrer naquela profissão e tudo mais. Não, a vida é cheia de oportunidades e a gente pode aprender ao longo do tempo e se renovar ao longo do tempo os nossos conhecimentos e aplicação disso. Até o Tite falou um negócio, né, a pivotada ali, né, parece que a gente tá pivotar a carreira, né, parece que a gente tá largando tudo e começando tudo do zero, mas não é exatamente isso. Toda a bagagem que a gente adquiriu naquele tempo a gente está usando para aplicar nos
nos novos negócios também, com uma ociosidade junto que faz a gente refletir e pensar em estratégias também para esses negócios, coisa que eu já não fazia mais, por exemplo, antes. Você diria que o negócio começa mais estruturado do ponto de vista de que você já trilhou um caminho e sabe que algum dever de casa tem que ser feito antes até de operar, vamos dizer assim. Exatamente, até mesmo quando a gente não está falando de um empreendedor, quando a gente está falando de uma pessoa que está trabalhando, um colaborador de uma empresa, quando ele faz essa saída, ele pede demissão, por exemplo, e vai para outra empresa, ele não vai deixar de levar o conhecimento que ele adquiriu naquela empresa lá também. Eu acho que uma outra visão de maturidade que complementa o que você está falando é que dá também para estruturar uma saída, né? Não precisa pegar e sair bem louco, assim, né? Não precisa ser também, aí eu acho que entra um pouco do autoconhecimento que o Tite falou, né? Eu também tenho pensado muito sobre o meu trabalho também, né? Dentro da empresa, as oportunidades que eu vejo fora também, de novos negócios, né? E aí eu entendo assim que eu posso trilhar um caminho de ir construindo aos poucos, né? Aquilo que eu quero, sem necessariamente romper com tudo que existe, né? Virar tudo pra cima e daqui a pouco me colocar e colocar as pessoas também numa situação ruim, né? Dá pra estruturar isso de uma forma saudável também. Não sei como vocês enxergam, né? O pessoal pensa até, às vezes, né? O Dudu fez um exit, que nem dizer, né? Eu continuo sócio lá da empresa e tudo mais, mas eu saí da operação. Então, querendo ou não, meus rendimentos, eles baixaram bastante. Então, houve um preparo. Eu não saí do dia pra noite, até pra não abandonar a empresa, não deixar a equipe na mão e tudo mais. Houve um preparo para isso, e enquanto ainda estava na empresa, estava pensando nesses projetos paralelos, já me preparando e tudo mais. Então, às vezes o pessoal pensa assim, vou na loucura fazer alguma coisa. Não, não é assim, não é isso que a gente está dizendo e não é nem isso que a gente está fazendo. A gente está fazendo as coisas de forma planejada, né? Tendo os nossos recursos, sabendo aquilo que a gente está, naquilo que a gente está aplicando. Querendo ou não, é um investimento, né? Não só de dinheiro, mas de tempo também, de vida. A gente acabou de falar que a vida é muito curta, né? Então a gente tem que saber investir esse tempo de forma inteligente. E aí a gente tem o processo de empreender, né? Esse processo, essa carreira, ela tem sempre aquele momento em que você está idealizando as coisas, onde você cria cenários, onde você se imagina talvez lá naquele negócio, naquela ideia. E aí tem aquele negócio da expectativa e a realidade. A gente sabe que quando começa, as coisas tendem a ser um pouco mais difíceis do que aquilo que a gente idealizou. Isso dependendo um pouco também do otimismo, né? Das crenças de cada um. Mas como que é esse processo? Pergunto pros dois aí, né? Cada um responde como quiser. Como que é esse processo de entender a hora certa, né? Se realmente não era bem aquilo que você queria e aí você tem que mudar, qual são os sinais, né? E como também tomar coragem para tomar essa decisão, né? Mesmo de forma estruturada, eu acredito que sempre vão ter os riscos, né? E eu acho que tem um ato bastante corajoso de você largar aquele negócio, aquela atividade, como o Dudu falou, né? Tem toda uma construção, você não começa do zero, mas acredito que dê um friozinho na barriga. Como que é o processo de entender tudo isso e se arriscar, assim, nesse sentido de ousar, né? E largar um negócio ali? Até o frio na barriga eu sinto todo dia quando estou fazendo coisa diferente, assim, que foge um pouco da rotina. Eu acho que isso é importante mesmo você tá fazendo. Mas eu vejo que vai muito de perfil, isso que o Tite falava ali. O meu perfil e o do Tite já é diferente. O Tite, ele já estruturou mais ali como que ele ia fazer esse processo e tal. Eu já não, eu já tenho um pouco daquilo porra louca, assim. Claro, né? Eu pensei uma forma que eu conseguisse me manter ali também, né? A gente teve a felicidade ali de ter a parceria ali da T Plus, que acabou adquirindo a empresa e tal, né? Então isso é bacana, mas eu só foquei em estratégias para minha saída, para conseguir capitalizar um pouco, para aí eu ter ociosidade suficiente para eu pensar em novos negócios, porque eu não conseguia me ver, e esse é o meu perfil, dentro da empresa que eu estava, no modus operandi da empresa, eu pensar em novos negócios. Então dessa forma eu consegui me liberar. Uma reflexão que eu fiz, que eu lembro muito bem, que foi muito importante nesse processo meu, eu olhei o meu Twitter, lá na época que o Twitter surgiu, eu tinha um Twitter, eu postava no Twitter, nem olhe meu Twitter, Deus o livre, porque lá tem um monte de besteira também. Não olha, mas é arroba o que mesmo? Não, arroba Dudu Broeri. Mas nem posto mais nada lá. Mas eu olhei para aquilo e vi, mas eu pensava, eu tinha tempo para pensar nas coisas. Eu falava coisas que não tinha nada a ver, mas eu falava coisas que eu concordo com aquele Eduardo do passado. Então acho que tentar encontrar o teu melhor ali e
tentar puxar isso de volta é bacana também. Foi uma das coisas que me ajudou nessa definição. Bacana, já que você falou em AT Plus, o Vini quer aproveitar para dar dica de tecnologia aí. Vamos lá, né? Antes do break aí, né? De fato, o mundo corporativo ele é bastante dinâmico, né? A empresa precisa ter liberdade para testar produtos, modelo de negócio de forma rápida e simples. A tecnologia tem um papel fundamental, né? O Tite falou ali, a tecnologia muitas vezes ela é um meio para você inovar em negócios que não são diretamente ligados à área de tecnologia. Então ela precisa ter a tecnologia de tudo funcionando. Cada vez mais o mercado e os consumidores eles estão migrando, né, os seus hábitos para o meio digital. É compra, relacionamento, a logística, transações financeiras, o mundo todo está se digitalizando e está na internet. Então, resumindo, né, a tecnologia e a internet são recursos fundamentais aí para o sucesso da sua empresa. A AT Plus é o parceiro certo aí para sua empresa, com uma suite completa de soluções digitais que vão desde a internet até a infraestrutura de TI aí para sua empresa de forma totalmente online na nuvem. Então, migre para o digital, né, manda um WhatsApp aí para a AT Plus no 49-3240-0800. É isso aí. A gente vai fazer um rápido break e já volta com o nosso bate-papo aí com essa dupla de empreendedores. Pulso Empreendedor está de volta, bloco 3. É isso aí, Luan. A gente está de volta com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo, conversando hoje com Eduardo Broering, com Thiago Mazui Andrade, o Tite e o Dudu, respectivamente, aí os nossos colegas aí falando um pouco sobre qual é a hora de mudar de negócio, qual é a hora de criar um novo negócio, como criar uma carreira bem estruturada aí. A gente já volta então com o bate-papo. Antes tem dica de investimento, a Nipur Finance traz aí para você uma dica bem legal. Na última semana a gente ouviu bastante aí, quem acompanha as notícias. Dólar em alta de novo, Titi? Tá tentando, né? Tá tentando, né? Tá com dificuldade, né? A moeda subiu 1%, conseguiu um fôlegozinho ali. Você já deve ter ouvido essa frase muitas vezes, né? A moeda norte-americana ganhando valor frente ao real. Mas o que o dólar tem a ver com o meu dinheiro? O que o dólar tem a ver com o meu investimento? Bom, a variação dessa e de outras moedas pode provocar aumento dos lucros de um determinado setor ou significar prejuízos em outros. Seus investimentos eles estão submetidos a essas variações, né? E uma forma de proteger o seu capital também é investir em dólares, dolarizar a sua carteira. Se você considerar o risco Brasil, a instabilidade da nossa economia, investir em economias e moedas sólidas é uma forma também de proteger sua carteira de investimentos. Quer dolarizar a sua carteira e proteger seus investimentos das instabilidades da economia brasileira? Você chama aí a Nipur no Instagram, @NipurFinance, ou no WhatsApp, e aí eles vão te assessorar, vão te dar as dicas aí de como você fazer esse procedimento também. Bora lá então para nossa dica de capacitação, né? Para você se destacar na carreira corporativa, uma das principais habilidades é saber se comunicar adequadamente. Afinal, uma liderança que tem dificuldade de se comunicar terá dificuldade também em delegar tarefas, deixar claro prazos, metas, né? E enfim, todas as atividades que a equipe precisa executar. Por isso, a oratória é uma ferramenta fundamental para quem quer se destacar. Se você acha que a oratória é um dom para escolhidos, está enganado. Existem técnicas, treinamento, e com disciplina e treinamento certo você vai se tornar aí um bom orador, alguém que se comunica bem. O Senac possui curso de oratória, diversas capacitações de graduação, pós-graduação, técnico, cursos estratégicos e tudo que você precisa para aprender para se tornar aí uma liderança de sucesso. Chama o Senac no 49984025944. Senac, ótimo no seu currículo. Voltando para o nosso bate-papo, a gente estava falando sobre esse pivotamento também da carreira e como definir esse momento. Vinícius perguntou, né? Qual é a hora de sair, de desistir, de persistir, e acaba que é uma decisão impactante, né? As pessoas vão ter aí uma dificuldade em alguns momentos, né, de decidir isso. Eu acho que tem uma questão também que a gente observa, que até é muito falado, né, talvez até de aspectos negativos das gerações mais novas, o que eu não necessariamente concordo, né, que fique claro aqui, não necessariamente concordo, mas que às vezes iniciam muitas coisas, mas não terminam, né, não persistem, né. Como medir isso, né? Como que vocês percebem que a gente pode medir um pouco, né? Pô, é hora de persistir. Eu não tô gostando daquilo, mas eu devo persistir se eu quero um resultado. Como identificar se daqui a pouco eu estou desistindo de tudo ou se eu realmente estou em busca daquilo que eu quero? Como relacionar isso com autoconhecimento, assim? Eu acho que tu mesmo, na minha visão, né, você já falou a palavra-chave ali, é saber se tu tá gostando ou não. Se tu tá gostando, tu vai persistir. Se tu não tá gostando, vai pra outra. Então, eu nessas reflexões que eu tenho tido, eu tenho visto que eu fiz muito isso no passado. Desde coisinha boba, assim, mas tipo, fiz teatro, andei de skate, jogava futebol, né? E tem
dessas coisas, só skate que eu realmente gostava. Então eu persisti, eu continuei, né? E isso também serve para negócios, serve também para carreira, serve também para o nosso profissional. Então, quando a gente identifica alguma coisa que a gente gosta, vai tentar explorar aquele caminho, ver se não tem outras coisas que tu pode se encantar ainda mais. Normalmente, se a gente faz alguma coisa que a gente não gosta, a gente não vai fazer tão bem feito, na minha visão. E tem uma relação, vocês acreditam que esse gostar ou não gostar de algo tem uma relação com o propósito, uma vez que talvez, né, a gente vá precisar exercer em algum momento na nossa carreira profissional, enfim, fazer coisas que a gente não gosta, mas pensando naquele objetivo maior, naquele propósito. E aí, falando em propósito, né, como que vocês, em que momento que vocês conseguiram identificar o propósito de vocês, se é que vocês já conseguiram isso, porque também tem, né, eu pelo menos algumas vezes tenho dificuldade de entender realmente qual que é o propósito, a gente reflete bastante sobre isso. Como que vocês enxergam essa relação do propósito com a carreira, para entender se você está no caminho certo, para entender se você precisa mudar também? Cara, eu penso muito naquilo que me move, sabe? Eu falei antes ali, um exercício prático e simples de fazer é começar a entender aquilo que você não gosta, né? É claro que vai ter muito mais coisas, mas pelo menos já vai te guiando por um caminho. Eu acredito que, como dizia já o poeta Raul, né? A gente é uma metamorfose ambulante. A gente vai mudando, né? Eu estou toca Raul, com 35 anos, toca Raul, Luan. Brincadeira. Tá bom. Eu tô com 35 anos agora, é óbvio que a minha vida vai mudar muito ainda, eu vou ter novas descobertas, eu vou experimentar novas experiências ao longo do tempo, mas poxa vida, eu fiquei 17 anos na empresa que eu estava, né? Na empresa que eu estou sócio ainda, foi meu primeiro emprego, tive a oportunidade de comprar ela em 2013 e fiquei até o início desse ano. Então foi um longo período que eu apostei ali e ganhei muito ali, né? Com rede de contatos, aprendizado, clientes, amigos. Experiência, que a gente experiência com certeza que a gente vai levando ao longo da vida, sabe? Uma coisa que eu queria deixar dito pro pessoal é que, como a gente vai se conhecendo ao longo do tempo, a gente tem que só cuidar para não ficar pulando de galho em galho, por exemplo, fico 3 meses num lugar, 3 meses no outro, tudo mais, sem apostar. Então, tu perguntou a questão do propósito, do porquê. Às vezes eu tô fazendo uma coisa que eu não gosto, mas se eu tenho uma visão de onde eu quero chegar, ou pelo menos uma noção de para que lugar que eu tô indo, fica mais fácil eu entender o porquê que eu tô fazendo o que eu tô fazendo hoje. Então, não necessariamente o que eu tô fazendo hoje é o que eu preciso estar fazendo daqui 5 anos, por exemplo. Mas será que eu tô no caminho, na construção daquilo que eu quero? Perfeito. E é mais fácil falar do que fazer, tá, pessoal? É óbvio que aqui eu tô falando de uma maneira muito fácil, mas algo que a gente vem aprendendo, justamente, algo que eu tô aplicando, já venho aplicando há muito tempo, e eu falo da questão do autoconhecimento porque realmente é algo que mudou uma chave na minha cabeça. Então eu apanhei para chegar até aqui e eu já tô dando a dica para que o pessoal não precisa apanhar tanto. Talvez você que é mais novo e tudo mais, ou até mesmo mais velho, mas busque esse autoconhecimento, busque entender que direção você tá buscando. E eu acho que é esse o porquê, entendeu? O que eu tô indo? Eu tô indo lá por causa disso. Por exemplo, eu gosto muito de conectar pessoas e tudo que eu faço nisso, pensando num futuro melhor. E só citando um exemplo, acho que até para quem é mais jovem, que talvez tenha mais dificuldade de entender seu propósito, tá se descobrindo também, é você saber se a oportunidade está na tua frente. Acho que tem aquilo que a gente fala também à frente, vai falar à frente, né? Sim, Malik, vai lá. da leitura de oportunidade. Então, por exemplo, né, só citando um caso meu pessoal, em um determinado momento da minha carreira eu precisei decidir entre trabalhar num local onde eu seria garçom, para ganhar um valor maior, com todos o salário de garçom, ou ficar técnico de informática numa empresa. Eu ia ganhar menos. Só que eu entendi naquela época que ficar técnico e ter experiência e talvez me levaria para depois um caminho melhor. Nada, né? Não desmerecendo a profissão de garçom. De repente eu quisesse ser chefe de cozinha. Então talvez eu tivesse escolhido a carreira de garçom. Então eu acho que tem essas pequenas coisas que você vai escolhendo, esses caminhos, mesmo não sabendo exatamente o que você quer lá na frente, que elas vão te colocando, te abrindo oportunidades, né? E guiando aí toda a tua carreira também. Agora eu fico imaginando que difícil para quem não sabe aonde quer chegar. Porque aí você vai ficar tirando pra tudo que é lado e vai dizer, gostei, não gostei, gostei um pouco, mas não é bem isso.
né? Então, para quem realmente não consegue ainda fazer essa reflexão ou ainda não consegue buscar o autoconhecimento ou tem dificuldade com isso, eu acho que é sempre legal a gente falar também que dá para buscar ajuda para isso, né? E aí, às vezes não é só ajuda profissional, às vezes é uma questão até de família, de amigos, de uma psicóloga, de um profissional, né? Um psiquiatra, enfim, alguém que possa também te ajudar a entender um pouco sobre você, para você buscar isso. A gente aqui no Pulso acaba não falando tanto para você que tá ouvindo, mas eu e o Vinícius, a gente gosta de refletir também sobre algumas outras questões, porque tá tudo conectado, não dá para falar de negócio sem falar do ser humano, da vida em si, né? E aí, citando, né, Schopenhauer, a gente fala aqui, né, que às vezes a gente tem a impressão de que as pessoas estão buscando algo, daí faz algo novo, mas a hora que esse algo novo tá pronto, daí já tá insatisfeito de novo, né? E aí tem uma frase do Schopenhauer que diz assim, né, que talvez a gente esteja, né, e talvez a vida seja uma constante oscilação entre a ânsia de ter algo, a ânsia de ter, e o tédio de possuir, né? E aí eu pergunto, né, será que a gente vai estar satisfeito algum dia? Como que vocês se percebem nisso? Assim? Eu até queria comentar que a mudança faz parte, né, do ser humano, isso é muito importante, e, inclusive tendo um propósito, hoje eu tenho um propósito claro, mas eu tenho certeza que ele vai mudar em algum momento, né? Então, tanto é que eu e o Tite a gente está montando um negócio porque o nosso propósito ali fechou, né? Eu quero ajudar pessoas a empreender, inclusive eu mesmo, e o Tite quer conectar pessoas, então vamos conectar pessoas para empreender, vamos buscar uma forma de fazer isso junto, que é o propósito da nossa startup. E eu vejo assim que bom, perdi o fio da meada aqui, mas eu vejo que realmente você tem que estar preparado para perceber quando tu vai mudar, quando você quer mudar, tu tem que estar bem com isso, entende? Enfim. Tem que aceitar um pouco também, né? Eu acho que tem que esse olhar assim, sem julgamento para nós mesmos, né? E se permitir também, né? Ter essa liberdade, né? Para nós e para as pessoas também, né? Permitir que as pessoas também tenham essas experiências, né? Agora, uma questão que o Vini tocou antes ali, que eu acho que rende também, é a gente pensar um pouquinho, né? Parece que principalmente assim, Tite, Dudu, né? Vocês que estão conectados com diversas pessoas, ambientes, vocês citaram aqui, né? Parece que a todo momento surge uma oportunidade, assim, né? Alguém com uma ideia, uma pessoa com, sei lá, uma chance ou um contato legal. E aí, assim, como identificar, né? O Vinícius citou antes, como identificar uma oportunidade real mesmo. É aquilo que a gente estava falando antes ali, né? Você vê, a gente não tem como prever o futuro. Vou trazer aqui me veio agora na lembrança com o Scomali que está falando de um discurso que o Steve Jobs fez para uma universidade lá, para o pessoal, para uns formandos, e ele estava falando sobre a questão de conectar os pontos. Então hoje, né, quando a gente vê o computador bonito ali com as fontes e tudo mais, a gente nem sabe que o Steve Jobs era muito chato com relação a isso, porque ele estudou caligrafia lá na faculdade que ele nem terminou, fez uma matéria lá avulsa que ele tinha interesse e participou. Então ele fala em conectar os pontos, né? O que é conectar os pontos? É que talvez hoje você não faça sentido o que você está fazendo hoje, mas a experiência que você está adquirindo hoje, você saber aproveitar essa jornada pode gerar oportunidades lá no futuro, você pode aproveitar essas experiências lá na frente. Então, a gente estava falando sobre inovação bem no começo do programa. Inovação nada mais é do que gerar valor na vida das pessoas através de ações novas, né? Atos novos ali e tudo mais. E às vezes são essas variadas experiências que a gente tem ao longo da vida e diferentes, né? E com pessoas diferentes, por isso que o ambiente é muito importante, com quem você está se relacionando, que grupo que você está frequentando, se está no mesmo, né, naipe que você ali e tudo mais, no mesmo direcionamento, é importante porque isso tudo conectando lá na frente, às vezes a gente não tem o poder de ver o futuro, mas a gente consegue depois aproveitar tudo aquilo que a gente passou. Então, finalizando, eu acho que é aproveitar realmente a jornada, aproveitar para aprender, dar o nosso melhor, porque a partir do momento que a gente dá o nosso melhor, que a gente se envolve com essas experiências e tudo mais, e a gente aproveita essa jornada, o futuro a Deus pertence. Eu até lembrei o que eu ia comentar ali, foi na pergunta do Malek ali, com relação das pessoas que estão iniciando e vão mudando, né? Que isso. O quanto que isso é saudável. Eu vejo que se for o perfil da pessoa de iniciar um negócio e ela sabe vender esse negócio depois,
é legal também. Então, às vezes a gente pensa, não, eu tô fazendo errado porque eu tô mudando de um negócio para outro, mas ainda assim a essência dessa pessoa é empreender. Ela tá talvez ligada ao empreendedor. Pode ser que ele seja um criador de negócios. Exatamente. E não um operacionalizador, não uma pessoa que vai tocar negócios, né? Exatamente. Então a gente tem que estar aberto para perceber esse tipo de coisa também, senão a gente acaba se fechando ao ponto de, não vou iniciar esse negócio aqui porque eu não gosto dessa área e tal. Às vezes o que o cara gosta é iniciar um negócio até mesmo de uma área que ele não gosta, e aí quando ela tiver valendo algum valor, ele vai vender, vai montar outro negócio, e isso tá tudo bem também. Perfeito. Para finalizar o nosso bate-papo, tem uma coisa assim também que é talvez até um clichê hoje, né? As pessoas postam nas redes sociais aí, né? Escolha uma coisa que você gosta e nunca terá que trabalhar, coisas nesse sentido assim, né? Existe uma tendência compartilhada de encontrar algo ideal e que o trabalho seja leve, rentável, que eu goste e que eu não tenha que me esforçar muitas vezes, né? A gente vê algumas postagens assim, que ganhar dinheiro, que trabalhar, tipo, né? Como que vocês enxergam isso? Existe isso? A fórmula mágica, né? Arrasta pra cima. Arrasta pra cima e compra uma Ferrari, né, cara? Eu particularmente, eu falei muito, né, sobre fazer aquilo que tu tá gostando, mas quero deixar bem claro, né, que eu tô falando de uma forma generalizada de que aquele negócio que tu tá gostando, então beleza, então permanece. Mas é óbvio que tu vai ter trabalho operacional que tu não gosta de fazer, que tu vai ter que fazer, porque senão o negócio não vai pra frente. Principalmente no estágio inicial, que é quando você tem menos equipe, você tem menos recursos e você vai fazer muita coisa que você não gosta, mas às vezes tem que fazer. Antes de ter resultado mesmo, né? Fazer muita coisa pra às vezes ainda não ter resultado, né? Não ter, né, às vezes nenhum retorno financeiro também, né? Até aparecer, né, o resultado daquilo. Eu acho que fica também uma mensagem de equilíbrio, né? No sentido de que mesmo que esteja começando um negócio, é preciso um tempo para maturar aquilo. É como uma semente mesmo, que você tem que regar por um tempo, que você tem que investir por um tempo e depois manter os cuidados. Você vai ter que continuar cuidando. Eu acho que fica essa reflexão, porque eu pessoalmente me preocupo muito com essa visão assim do começo algo novo, ok, e daqui a pouco assim, agora começou a ficar trabalhoso, né? Começa a ficar chato, né? E às vezes talvez o chato seja que a pessoa não gosta de ter que fazer esforço. Eu acho que isso é natural, porque a gente busca uma zona de conforto mesmo. Então acho que esse equilíbrio, esse autoconhecimento, e vocês deram dicas bem melhores aí de como a gente identificar tudo isso. Faltou alguma coisa, Vini? Na verdade falta só a despedida dos nossos convidados aí, porque infelizmente o tempo tá acabando, né? A gente falaria por mais 2 horas aí, mas infelizmente a gente tem aí, né, que terminar. Então deixa a palavra para vocês deixar uma mensagem final aí e se despedir da audiência também. Show de bola. Quero agradecer vocês mais uma vez por estar aqui, né? Sou um ouvinte assíduo, sempre estou escutando aí nas plataformas. Obrigado, vocês, né? E é um prazer estar aqui trocando essa ideia, como a gente sempre está fazendo, e deixar uma dica final aí pro pessoal. Tentem entender a jornada de vocês como um todo e saber que não é uma linha reta para cima, né? A nossa vida, ela não funciona assim, ela é mais como uma montanha russa, né? Às vezes ela tá naquela descida muito louca, às vezes a gente tá naquela subida meio devagar e tudo mais, e não olhem só no perfil do Instagram, do LinkedIn e diz, nossa, olha como esse cara tá pivotando a carreira, olha, tá rico já e tudo mais. Gente, não, tentem descobrir, né? Eu gosto muito de autobiografia ou de biografias, de ler por causa disso, porque a gente entende que a jornada, ela tem várias curvas e a galera se estrepa bastante, então elas não chegam lá no topo só pra gente admirar elas, né? Elas tiveram um caminho que a gente precisa aprender também. Então, deixo o meu abraço pra todo mundo aí que ouviu a gente. Bem legal. Show. Obrigado, Tite. Bacana, eu também quero agradecer o convite, foi bem bacana o bate-papo aqui. Um dia que vocês tiverem alguma janta e quiserem convidar, eu topo. Opa. Tá? Pô, aquela janta que estão devendo já. Tem que esperar a segurança, pela saúde e a segurança do pessoal aí, eu acredito que é melhor aguardar mais um tempo. Mas gostei dessa também, tô esperando o convite Eles estão falando isso porque eles estão corneteando, porque segundo eles eu tô devendo uma janta. Mas tá mesmo, eu tô aqui de testemunha. Segundo o grupo do Atos ali, né? Exatamente. E eu queria comentar em cima disso que o Tite falou ali, que eu acho muito bacana mesmo, né? A gente olhar as nuances ali do empreendedorismo e não olhar só por quando o cara tá no topo lá. Legal. E inclusive eu tô escrevendo bastante sobre isso no meu LinkedIn, então quem quiser dar uma lida lá, a minha ideia é justamente um empreendedor que ainda não chegou no que considera sucesso, falar também, porque às vezes a gente só começa a falar quando a gente já tá lá no topo, mas tem tanta coisa bacana que a gente pode começar a falar antes, né? Que é o caso, acho que o Pulso Empreendedor faz aqui também. Mas você tirou as palavras
palavras da minha boca. Eu ia dizer, o Pulso é exatamente isso. Eu e o Vini, a gente não é empreendedor, não se considera, né, empreendedor de sucesso e mas tá aqui falando para construir junto com vocês, com quem tá nos ouvindo. Dudu, obrigado. Fica a dica lá no LinkedIn, então, Eduardo Broering. É Dudu Broering. Ah, é Dudu Broering. Eu adotei esse nome agora. Ah, legal. Dudu Broering, que você encontra lá, tem artigos muito legais. Eu sou fã, eu li os artigos que você publicou legal, até o momento, são muito bons, muito bem pensados, bem escritos, isso é muito legal, a gente tem conteúdo show. Agradecimento aos apoiadores do programa, Orion Parque Tecnológico, Serumar Marcas e Patentes, Wind Digital. Valeu, galera, segue o Pulso. Valeu, galera, boa semana, segue o Pulso, tamo aí. Segunda-feira tem mais. Na próxima segunda-feira tem mais Pulso Empreendedor com oferecimento de Senac Lages, Nipur Finance, AT Plus, Sicredi e BeMind. Jornal da Manhã.